Cidades. Existem muitos tipos de cidades. Grandes, médias, pequenas e pallet. E algo que sempre me chamou muita atenção em videogames são as cidades. Eu acho que elas aumentam a imersão no jogo, sabe? Deixam ele mais vivo e tiram um pouco pra mim a impressão de que tudo ali é centrado no jogador. Expandem o mundo da obra e esse tipo de coisa. Eu já falei de Pokémon mesmo, então posso falar que eu não fico muito imersa nas cidades de Pokémon. Como alguém que só jogou até os jogos de DS, eu sempre achei as cidades não muito imersivas. Talvez eu seja só chata, bobona, irritante e tudo mais, mas eu nunca tive um sentimento jogando Pokémon de que absolutamente tudo ali não era feito só pra me sentir especial e a protagonista daquele mundo. E eu não gosto disso. Um dos únicos lugares que me fez me sentir imersa desse jeito foi Castelia no Pokémon Black and White, que é uma cidade grandona, com prédios e muita gente andando por todos os lados. Sei lá, boa parte das cidades de Pokémon pra mim sempre soou como eu faço parte da sua jornada e sou só um lugar construído unicamente pra isso. Não que não seja porque videogame, né, mas você entendeu. Por isso eu sempre gostei muito das cidades que se destacassem por algo. Seja a própria Castelia que eu acabei de falar, pelos prédios e pessoas nas ruas. Seja Petalburg com suas construções no nível da água, o que não é nem um pouco prático, mas fica esteticamente bonito, então ok, eu acho. Seja a Ecruteak com a Torre do Sino diretamente ligada à história do Ho-Ho e do Lugia e de Johto como um todo. Eu acho que pra mim o que foge dessa falta de imersão em mim são cidades com histórias e elementos próprios, diferentes de quase todas de canto. Por exemplo, Cerulean, como lembram de Cerulean? Ah, a cidade da Misty. Pilter, a cidade do Brock. Nos jogos de Pokémon, por mais que o protagonista esteja destinado a se tornar o campeão e tudo mais, antes disso ele é só um treinador como qualquer outro nesse mundo. Mas os jogos não costumam me convencer muito disso. Por outro lado, o Pokémon MMO consegue fazer isso um pouco melhor, simplesmente por ter outros jogadores e treinadores de todos os níveis em todos os lugares do jogo. Isso já aumenta muito a minha imersão naquele mundo. Eu gosto de andar pelas cidades dos portos como Vermilion e Slateport, porque como nessas cidades ficam os navios que permitem os jogadores viajarem entre as regiões, quase sempre elas são as mais populosas e cheias de players. E isso, pra mim pelo menos, dá muito mais vida às cidades do jogo. Pelo menos pra mim, existem alguns arquétipos de cidades nos jogos. Cidades principais, que fazem parte da maior parte, se não todo o jogo, cidades centrais que são bem marcantes e fazem parte de boa parte do jogo e o jogador sempre acaba voltando para aquele lugar. Cidades de passagem que o jogador passa ali porque fica no caminho, que nem quando você tá fazendo uma viagem muito longa e para numa cidade do interior com um hotel e no dia seguinte continua a viagem. Cidades de passagem me passam essa vibe. E cidades de introdução, que geralmente o protagonista sai no começo do jogo e pode só voltar no final do jogo e às vezes nem isso. Eu sempre achei curioso como Snowdin de Undertale sempre me soou muito como uma cidade de passagem, porque ela é literalmente uma linha reta. Realmente é uma história de passagem na história de Frisk, que é o personagem que a gente controla durante o jogo. A criança passa ali pela viagem e pode nunca mais voltar, e faz sentido. E tem bastante coisa ali, tem a biblioteca, tem hotel, tem loja, mas sempre foi engraçado pra mim, porque nem faria muito sentido na história a cidade ser planejada pra ser uma cidade pra viajantes, porque o subsolo é isolado do resto do mundo. E eu sei que eu só tô sendo chata e catando pelo em ovo, mas isso aqui não é nenhuma reclamação, isso é mais um pensamento de chuveiro sobre a arquitetura de Snowdin do que qualquer coisa. Outro exemplo que realmente parece uma cidade de passagem, ainda em Undertale, é a Temi Village, mas ali é literalmente uma sala com uma loja, e eu acho que Temis consegue sobreviver muito bem ali. Eu não tento questionar a lógica de um Temi. Apesar disso, eu gosto de cidades de passagem dependendo da narrativa. Eu gosto de Accumula Town de Pokémon, eu gosto de Mirth de Sea of Stars, a própria Snowdin. Eu gosto desse tipo de cidade e acho que funciona bem em histórias em que o protagonista viaja por vários lugares. E a gente tem o oposto, cidades que fazem praticamente parte do jogo inteiro. Eu acho que meus exemplos favoritos são as cidades da série Persona e as de Yakuza, Like a Dragon. Como um dragão. Com Persona é mais fácil trabalhar essas cidades. Cada uma tem suas próprias características, tradições culturais, pontos turísticos, lugares para frequentar e tudo isso dá alma a elas. Persona 5 se passa em Tóquio e o jogo é muito aclamado por ser muito fiel à cidade real. E tá tudo bem, isso é muito foda. Mas isso acaba tornando meio fácil ter ideias de pontos atrativos pro jogo porque Tóquio tem de tudo. Meio de café, cinema, fontes termais, shoppings, lanchonetes. Então jogar Persona 5 é como fazer uma visita a Tóquio
Tóquio, e eu acho isso muito legal. Você ficar ali no meio da multidão, e mesmo se destacando visualmente por causa da estética do jogo, não sente que tudo ali foi pensado pra te fazer se sentir especial. Ali você é só mais uma pessoa nas multidões de Tóquio, e tá tudo bem. Persona 3 e 4 não seguem isso tão à risca por se passarem em cidades fictícias, mas Persona 3 ainda tem um pouco dessa grande população, principalmente no Reload, porque a Ilha de Tatooine Port Island ainda é muito populosa, e deve ter algumas centenas de milhares de pessoas nela. Diferente do Persona 5, em que todo mundo em Tóquio vive na correria do dia a dia, no Persona 3 dá pra parar mais NPCs na rua e ouvir o que eles têm a dizer. Reclamações da vida, preocupações amorosas, desejos, indicações de lugares, tipos de bebidas que gostam, são vários pequenos detalhes que enriquecem e dão vida à cidade. As atrações da cidade tem fliperama, lan house, boate, sebo e várias outras coisas, em contraste com o P3 e P5. Persona 4 se passa numa cidadezinha do interior chamada Inaba, e por isso o jogo se passa nela em sua maior parte, mas não em 100%. Por ser uma cidadezinha bem pequena e humilde, não tem cinema, por exemplo, tanto que os personagens vão pra uma cidade vizinha pra ir pro cinema. Não tem arcade, não tem lan house, não tem café, e tudo parece menor e mais perto, por ser uma cidade pequena. E apesar de ter sim formas de ganhar atributos sociais, já que essas atrações nos jogos servem pra isso, dá pra ler, dá pra ir pro cinema, dá pra ir pra praia, mas o jogo compensa isso com o melhor elenco de personagens da série, tanto no grupo principal quanto nos social links, e com isso você nem faz falta do maid café ou de ver sua professora vestida de maid. Persona 5 é meio estranho, né? É um lugar menor e com menos coisa, mas o clima é tão aconchegante e interiorano que não faz falta. É realmente como morar numa cidadezinha, e eu, como alguém que mora numa cidade assim, digo que Persona 4 captura perfeitamente a essência da vida de caipira. Ei você mesmo, você por acaso já pensou em comprar desenhos? Pois é, cara, eu vendo desenhos, eu faço comissões. Se você quiser ter seu rostinho lindo, ou literalmente qualquer coisa que você quiser, não literalmente qualquer coisa, tem coisas que eu não faço, estão aí na tela, desenhadas pelo meu traço. Esse aí que tá na tela, e esse aqui, e esse. Não, mentira, esse não é meu não. É só você ir no meu Instagram, no meu Twitter, ou no meu Discord, ou literalmente qualquer forma de falar comigo. Quer dizer, são literalmente só essas três, mas tudo bem. Pedir a tabela de preço, a gente chega no acordo, e eu faço um desenho supimpa pra você. Você pode falar, BX Burger, Helena, Soca Fofo, Borra Calças Terceira. Como é que eu vou saber se os seus desenhos são bons mesmo? Eu desenhei Hello Kitty bombada. Fazer o Jojo Pose. Precisa de mais? Não precisa. Muitas vezes eu uso o dinheiro das comissões pra comprar jogos que eu vou fazer review aqui no canal, então de certa forma isso ajuda o canal também. É isso, compre meus desenhos, muito obrigado e continue com o vídeo. Eu falei de Yakuza mais cedo e seria um crime não mencionar a cidade de Kamurocho nesse vídeo. Tirando o 8 que eu não joguei e não fui atrás pra não tomar spoiler, todos os jogos da série principal se passam nessa porra de cidade e mesmo assim consegue não ser repetitiva e nem enjoativa. Começar a jogar um Like a Dragon novo pra mim sempre parece como voltar pra um velho lugar conhecido em que você sabe onde cada lugar fica. Todas as atrações e entretenimentos e sempre que algo muda na cidade, soa natural. Como se você fosse um morador de Kamurocho vendo a cidade passar pelas suas mudanças. Yakuza tem outra cidade muito famosa que alguns jogos se passam, que é Sotenbori, e é um sentimento parecido. Eu me despedi de Sotenbori quando terminei Yakuza 0 e quando voltei pra lá no Yakuza 2 foi muito satisfatório. Eu fui para vários lugares que eu não ia fazia tempo e tudo continuava incrível e vivo. E uma das principais razões das cidades do Como um Dragão serem tão mágicas e vivas são os NPCs. Não por você poder sair falando com eles aleatoriamente como em Persona, mas porque a maioria dos NPCs te dá missões secundárias muito engraçadas, divertidas ou até que podem aquecer seu coraçãozinho. No vídeo só sobre Yakuza eu falei um pouco disso, é o primeiro vídeo do canal, depois vê lá. Mas seja do dia que o Majima marcou um encontro através de um banheiro público, seja da vez que o Kiryu virou um ator de voz de um hentai gay, ou do dia que ele ajudou uma mulher trans a se aceitar e canonicamente virou um aliado da comunidade trans. É tudo tão mágico em Yakuza. Andar, encontrar alguém em perigo e bater nos bêbados de rua pra salvar a pessoa, consertar relacionamentos em declínio ou só cantar karaokê com seu irmão. Kamurocho e Sotenbori são cheias de vida e por isso, mesmo que apareçam basicamente iguais em 5 jogos seguidos, nunca se tornam enjoativas ou repetitivas de se explorar. A Vila Pelicanos de Stardew Valley também entra nessa. É a cidade principal do jogo, tem mais ou menos uns 30 habitantes, mas é tão cheia de vida que não incomoda ser tão pequena. Cada morador tem a sua rotina, gostos, hobbies, desgostos, sonhos. Tudo isso molda a personalidade de cada um, te deixa tão imerso naquele mundo que você esquece que tá flertando com o script de uma personagem com o mesmo nome que você há meia hora, que nem ao menos que é capaz de falar algo fora da programação. Eu fiquei sem ar.
O mesmo nome porque meu nome é Abigail e o nome dela é Abigail. Você entendeu? Eu gosto de como a cidade não precisa do jogador, essencialmente. Você pode não fazer nada e a vida vai seguir do mesmo jeito. É parecido com o que eu falei no Persona 5. O mundo à sua volta não depende de você pra seguir e eu amo isso. Os dias passam mesmo que você não tenha progresso nenhum na história. O player pode tornar a vida dos habitantes melhor, mais avançada, construir coisas que vão melhorar a cidade, criar laços e expor a corrupção do prefeito. Mas se você não fizer nada disso, e daí? Os personagens já têm suas próprias vidas e seguem um dia de cada vez, como pessoas reais. Isso é maravilhoso, cara. Outros dois jogos que acontece a mesma coisa são Red Dead Redemption 2, mesmo na cidade de passagem, que cada NPC tem a sua própria rotina, e Zelda's Majora's Mask, mas eu admito que eu não joguei Zelda ainda, e eu ainda não avancei bastante no Red Dead 2 pra poder falar sobre aqui. Eu acho que eu ainda não falei de cidade de início de jornada, e como o vídeo ia ficar incompleto sem elas, vamos lá. Eu mencionei Pallet no início, mas acho que é um dos piores exemplos de cidade inicial porque não tem nada. São literalmente 2 casas e o laboratório e só. Eu botei 3 casas no roteiro, só que nem isso, são só 2. Isso nem é uma cidade, isso não é nenhuma rua. Cidades de início são curiosas pra mim porque quase sempre elas entram no arquétipo de cidade de passagem. Se o protagonista morasse em qualquer outro lugar, aquele ali não teria muita importância. Talvez nenhuma. A gente vê isso nos jogos de Jotô, por exemplo. Como o jogador vem de New Barktown, Pallet se torna nada mais que uma cidade de passagem. Um negócio muito legal dessas cidadezinhas é que quase sempre o protagonista cresceu ali, e tem até um clichê dos moradores falarem como o personagem cresceu antes de sair embora. Menos o Brandon de Pokémon. Ele acabou de se mudar e já foi embora. Berço lunar de Sea of Stars com toda a profecia do solstício, em que os alunos da escola de guerreiros sempre saem da vila para explorar o mundo. A Vila Cobblestone de Dragon Quest XI, que o herói até visita de novo em algumas horas de jogo, a Floresta Kokiri de Zelda Ocarina of Time. Todos esses lugares conseguem ter um charme próprio, e mesmo que você não tenha o sentimento de estar indo embora de casa, porque o jogo acabou de começar e você sabe que ali é só o ponto de partida, voltar para esses lugares mais pra frente sempre me dá uma sensação reconfortante, como estar realmente em casa depois de uma longa viagem, por mais que eu não tenha me afeiçoado ao lugar. Eu não sei por que isso acontece comigo, pra falar a verdade. O segredo pra uma boa cidade de jogo é a vida, a rotina, as tradições, os personagens ou só uma música muito gostosinha de se escutar. Eu não sei por que gosto tanto de Kakariko Village. Cada um desses elementos contribui para a imersão do jogador no mundo do jogo e torna uma cidade memorável e às vezes até inesquecível. Eu gostava de Faraway Town de Omori, mas depois de decidir platinar o jogo e fazer tudo que a cidade tinha a me oferecer, eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer dela e de seus personagens. Eu nunca vou esquecer de Naba e seu clima interiorano gostoso. Eu nunca vou esquecer de cada momento dedicado a cada morador da Vila Pelicanos. Porque é isso que torna essas experiências interativas tão únicas, tão criativas, tão inesquecíveis. É essa a magia das cidades de videogames. Ai meu Deus, ela disse o nome do vídeo! Oh my god! É no cinema! Não sei. Ai, caralho, minha cabeça. Onde eu tô? Olá, velha amiga. Eu te conheço? Peraí, tu não tá me reconhecendo? Não, eu só consigo ver sua silhueta. Você por acaso se lembra de alguém com cabelo castanho, um rabo de cavalo e uma cicatriz no olho? Você é o Jetstream Zen do Metal Gear Rising? Ah, peraí, também não é assim não, né, p***? É você! Há quanto tempo? Vejo que continua sem originalidade como sempre. Primeiro, você se escondeu no topo do MT Silver, igual ao Red. E agora, decidiu fazer uma saguinha igual o Sr. Wilson do Colônia Contra-Ataca. Só falta eu ter algum tipo de nome ridículo que nunca se esperaria ser o nome de um vilão. É, sobre isso. Chega! Depois da derrota que eu sofri, que não foi mostrada em vídeo porque você é uma preguiçosa, eu treinei muito, muito. Não apenas os meus pokémons, mas também as minhas próprias habilidades. Só uma pergunta. Por que você virou a foto de perfil do canal? É mais fácil de animar. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Você é preguiçosa demais até mesmo pra desenhar. Se eu ficar desse jeito, o vídeo sai mais rápido.
O que já é preocupante porque esse vídeo era pra ter saído praticamente um ano atrás. Então neste caso eu assumirei a mesma forma. Isso significa que irei te derrotar mais rápido. Por que você sumiu e voltou só agora? Não é óbvio? Eu nunca sumi. Sempre estive por trás de tudo. As historinhas nos seus vídeos nunca foram só historinhas sem nexo. Pera, então você... Sim! Eu mandei o bandido te assaltar quando você estava na beira do penhasco. Ou você perderia o que eu tivesse, ou cairia. Eu demorei 2 semanas pra conseguir sair daquela floresta, seu babaca! Tudo de acordo com os meus planos. Seu monstro! O que mais você fez? Nada! Quê? É, né? Você demora tanto pra fazer os seus videozinhos e quando faz sem nenhuma historinha. Então eu só consegui fazer isso mesmo. Pera aí, não foi você que mandou aquela multidão atrás de mim na casa do Felposo naquele dia? Não. Aquilo foi culpa sua. Você deu uma opiniãozinho no Twitter. Você é burra por acaso? Apesar que mudar o nome pra Cheeseburger também não é algo muito inteligente de se fazer. Cheeseburger é sobrenome de família! Me responde, por que você tá fazendo isso? Não é óbvio. Eu sou resultado dos seus erros do passado. O que caralho isso significa? Isso fica pro próximo vídeo. Peraí, que? Não!